Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Prezados amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Cumprimento-os Miguel, da equipe do programa, e aqui conosco hoje a minha querida amiga de Cambé, Carol Laverde. Bom dia, Carol. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, que em mais um domingo aqui de estudo, essa mensagem que Kardec nos traz, né? Abrindo os nossos corações, abrindo o nosso entendimento mesmo sobre a doutrina, né? Verdade, Carol. Eu gosto sempre de pensar que Kardec foi médium de Jesus, né? Ele que é o coordenador da obra, o Espírito de Verdade. Então, eu penso que em relação aos textos, né, que a gente observa nas 23 obras que Allan Kardec deixou, desde 1857, quando ele lança o Livro dos Espíritos, lá em Paris, né, até 1869, quando ele falece e já deixa pronto, olha pessoal, a Revista Espírita de Abril, né, fica pronta. E a última obra dele, que eu recomendo para quem gosta de livro, de ler, né, é o Catálogo Racional. São obras que Kardec recomenda que estejam numa biblioteca espírita, né? Então, para nós também, espíritas, hoje está fácil buscar esses materiais, né, na internet, por PDF, né? São mais de 200 livros, títulos, né? Uns que inclusive Kardec coloca no catálogo que falam contra o espiritismo, né? Então mostra que o codificador Allan Kardec, né, ele não tinha medo de apresentar a fé, a crença dele na doutrina perante outras teorias, né? Principalmente materialistas, né? Mostrando que, claro, que quem realmente conhece a doutrina espírita, entende o espiritismo, né, e desenvolve a fé raciocinada, não pode ler qualquer coisa, né, que não vai ter abalada a sua crença, a sua fé, né. Também conosco aqui o Cacá, né, o Cacá é um colaborador assíduo do nosso programa aqui também, discutimos algumas vezes bastante, e a nossa gratidão a ele. E hoje, pessoal, nós vamos começar com o nosso querido amigo Zé Antônio, ele que preparou durante muito tempo esse programa Reflexão Espírita, que está à disposição no site do Centro Espírita Meimei, aqui de Londrina, né? E hoje nós temos como título, nesse Reflexão Espírita do Zé Antônio, A Porta Estreita, né? Uma fala do Cristo, vamos ouvir e depois a gente retorna aqui para o estúdio. Olá, amigos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a passagem de Jesus, onde ele faz aquela alocução, aquele comentário sobre a dificuldade de atravessar a porta estreita. Ele diz assim, está no Evangelho de Mateus, tem no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas diz, porfiai por entrar pela porta estreita. Em Mateus está escrito, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por essa porta larga, diz Jesus. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e com poucos acertam com ela. Quando Jesus diz isso, nós poderíamos ficar analisando as orientações de Jesus, mas nós já vamos absorver os ensinos de Jesus dessa passagem à luz da doutrina espírita, olhando para o panorama do mundo, para a Terra, como ela é, como Jesus a encontra. Quando Jesus vem à Terra, ele vem para um mundo de almas muito imperfeitas, de espíritos caídos, complicados, de espíritos comprometidos com a lei de Deus. A Terra, um mundo classificado por Allan Kardec
e por Santo Agostinho como um mundo de expiação, de provas, de consequências de erros sucessivos. Então, quando Jesus chega trazendo a sua luz e a proposta de alívio da dor, ele vai dizer para a gente assim: se você continuar o caminho que você vem repetindo, falando para nós, vocês vão continuar sofrendo. A terra cheia de dificuldades, cheia de lutas difíceis, cheia de problemas, de doenças. Em torno da terra, o mundo espiritual, um vastíssimo campo de espíritos atormentados, desequilibrados, porque não souberam viver, repetindo sempre seus deslizes, seus desequilíbrios, acordam no mundo espiritual pior do que quando vieram para cá, emocionalmente falando, espiritualmente falando, e não consegue deixar a crosta terrena, criando um ambiente de tanto sofrimento, de tanta tormenta, que um dos espíritos amigos de Kardec chega a dizer: a gente diz que Deus não criou um céu e um purgatório e um inferno como um lugar circunscrito no universo, mas se você olhar para a Terra, é um lugar circunscrito onde está o sofrimento, porque estão as almas que só causam sofrimento e colhem sofrimento. Então é um lugar que acaba sendo um purgatório, que nós chamamos no mundo espiritual de umbral. Quem diz isso são os espíritos superiores no Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante esse raciocínio. Então o que nós observamos? Jesus vem trazer a proposta de que agora é a hora, quer dizer, é a era do Cristo, é a era da iluminação. Agora é a hora de nós optarmos pelo esforço, pelo sacrifício, pela renúncia, para não mais cometermos os mesmos erros. Quando que isso vai acontecer? Nas horas das decisões, na hora do relacionamento, na hora que a gente vai tomar condutas na vida, a gente tem sempre opções. E há aquela em que a gente tem que renunciar às nossas tendências, de repetir sempre os mesmos erros, a porta larga, que vai fazer a gente ficar patinando naquele, como a gente estudou no capítulo do karma, ficar patinando nas quedas morais. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos precisar de esforço, de renúncia, de sacrifício. Então é difícil escolher a porta estreita, e é isso que Allan Kardec me propôs. Jesus diz assim: a porta larga é a da perdição. Perder o quê? Perder a paz que nós buscamos. Nós estamos atrás de uma relativa felicidade, nós estamos atrás de equilíbrio, nós não vamos alcançar escolher os caminhos de sempre. E ele diz que a porta estreita, essa que exige da gente o esforço, é que leva à vida. Que vida? A vida que nós buscamos, gente, que é a plenitude, o equilíbrio, a harmonia, a felicidade. Então, se nós queremos realmente vivermos daqui para frente em paz, nós temos que escolher a porta estreita. Então Jesus vem fazer essa proposta para nós da porta estreita como um caminho óbvio da própria paz que nós buscamos. E o caminho a porta larga, que Allan Kardec coloca esse texto no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Exatamente por isso. Todo mundo está tendo a nova oportunidade, mas a maioria prefere seguir o caminho dos prazeres imediatos. Então nós já estudamos, já refletimos, já ouvimos os espíritos superiores, já ouvimos as considerações notáveis de Allan Kardec, quando nos diz que toda vez que nós buscamos o prazer imediato, as consequências são inevitáveis. Nós temos que buscar a paz duradoura. E às vezes é preciso de sacrifício, de enfrentarmos, aceitarmos coisas mais difíceis para o momento, as decisões mais difíceis. Então, em todos os momentos, nós estaremos sendo convidados pela vida, pelas leis de Deus, para optarmos pelo que nós vamos fazer. Numa decisão dentro de casa, algo que a gente vai fazer de simples, mas que envolve outras pessoas,
pode fazer bem para um, pode trazer transtorno para outro, e nós, na condição de querermos a paz para o futuro, temos que saber renunciar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, aquela prepotência de querer que seja tudo feito conforme a nossa vontade, e pensar o que seria o melhor para todo mundo, nem que isso fosse às custas de nós não fazermos a nossa própria vontade, mas a vontade que leva à harmonia futura, vindoura e duradoura. Então a proposta da porta estreita de Jesus é uma proposta simples, clara, lúcida. Jesus diz: porfiai por entrar, quer dizer, façam o esforço possível para escolher a porta hoje mais difícil, para que não prossigam caindo nos mesmos erros e continuem sofrendo na terra. Jesus não veio aqui para tirar o sofrimento da terra. Os Espíritos não vieram dizer que essa terra está fadada a se transformar num mundo de regeneração. Então nós concluímos aqui o nosso raciocínio. Esse estado de coisas que vive o mundo não é definitivo, é passageiro. Mas quem que vai continuar aqui na Terra num momento melhor, num momento de regeneração, num momento de equilíbrio, de paz? Os poucos escolhidos. Mas escolhido por quem? Por Deus, por Jesus, pelos Espíritos superiores ou pelo esforço próprio? Pela vontade de ser melhor? Pela ânsia de se transformar? Porque quando a pessoa quer se tornar melhor, ela vai buscar os recursos. Buscar e achareis, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-ás. Jesus vai dando os caminhos. Então está nas nossas mãos a opção de escolhermos a porta estreita ou a porta larga. Gente, alegria imediata e sofrimento constante não combina mais com a paz que nós buscamos. Nós precisamos de paz na consciência hoje e um futuro de paz duradoura, que é o que Jesus veio nos propor. Então ouçamos essa lição de Jesus: porfiar por entrar pela porta estreita. Até o nosso próximo encontro. Tá aí, pessoal, a mensagem que nos deixa o nosso querido amigo Zé Antônio, de muita reflexão e bastante importância para as nossas vidas, né? Nós temos estudado aqui no segundo domingo do mês, até a Carol comentava agora, né? Totalmente relacionado com o que nós estamos vendo na lei de liberdade, quando fala do livre-arbítrio, né, Carol? Exato. Então, olha as dificuldades que são colocadas nas nossas vidas, né? Então, é muito difícil para nós ainda, né, espíritos imperfeitos, que ainda a influência da matéria é muito forte, né? Fazer as melhores escolhas, né? Fazer a renúncia. Ele repete várias vezes essa palavra renúncia. Por quê? Porque como nós temos dificuldade em fazer as melhores escolhas, né, a renúncia aparece como uma escolha importante, né? Deixar de fazer aquilo que gosta em benefício de outra pessoa, de uma situação, né? Dar aquele passinho para trás, mesmo quando está certo, enfim. Ir pela porta estreita, ele destaca muito isso, e ela representa aquilo que o espírito tem necessidade de trabalhar, de desenvolver, aquilo que não se perde, né? Que são os valores morais, os valores éticos, né, Carol? Exato. Enquanto que a porta larga, ele faz a comparação, para nós, ele usa a palavra perdição, mas é como se fosse tentações. Então, para o espírito inferior, as tentações, elas são muito fortes, né? É muito difícil da gente dominar, principalmente aquelas tentações ligadas à matéria. Nós sabemos pelas orientações dos espíritos, né, Cá, que tanto riqueza como beleza são provas dificílimas, né? Que às vezes os espíritos escolhem antes de reencarnar, né? Sabendo de todo o amparo espiritual tal, mas e acabam sucumbindo, olha só, né? Então a influência da matéria ainda sobre a gente é muito forte, e por isso que ele recomenda essa volta ao Evangelho de Jesus, né? As suas orientações, de modo que a gente possa aproveitar a própria luz do Evangelho, né, Carol?
E também nos auxiliar na caminhada aqui na Terra, que dores e sofrimentos vão fazer parte, faz parte da matéria isso, né? Faz parte da nossa condição evolutiva e espiritual, por isso que nós estamos aqui na Terra, num planeta de provas e expiação, como o texto destaca, né, cara? Isso. Mas que sabendo disso e procurando as melhores orientações, não tem como não passar bem, né? Exatamente. E uma frase que me chamou muita atenção da mensagem do Zé é quando ele diz: se você continuar repetindo as escolhas que tem feito sempre, vai continuar sofrendo. E é bem isso a mensagem que a Porta Estreita nos traz, e também tem muito a ver com a questão que a gente está estudando hoje sobre o livre-arbítrio. Porque num resumo rápido a gente vai ver que, assim como o Zé nos disse, a porta larga, ela vai simbolizar o caminho das facilidades materiais, né? Onde a gente está ali desenvolvendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, satisfações imediatas. E hoje, se a gente for observar bem, a gente vive num mundo de satisfações imediatas. A gente quer tudo para o agora. Então, a gente dá um pequeno passo esperando a recompensa no minuto seguinte. E a gente sabe que a vida não é assim, né? Porque Jesus já nos ensinava, né, na passagem da semente, né, do semeador, que para que tudo floresça, existem fases, assim como na agricultura, que o nosso amigo Miguel pode nos ajudar com isso. A gente vai saber que é necessário o momento do plantio, o momento do cuidado para a planta germinar, o sol, as condições, a chuva, e tudo isso tem um fator importantíssimo, que é o tempo. O tempo da transformação para que a planta cresça, desenvolva e dê frutos. E assim somos nós. Só que aí a gente quer o quê? Plantar hoje, amanhã já estamos cavucando lá para ver se ela está germinando. Vai funcionar? Não vai. Então é quando ele fala da questão das satisfações imediatas. Então a gente faz uma boa ação hoje esperando que amanhã o resultado já esteja aqui. Então muitas vezes é essa porta larga que a gente está buscando que está nos levando à perdição, né? Então é o apego exclusivo às situações transitórias do mundo material. E aí quando ele nos traz a questão da porta estreita, ele vai falar exatamente aquilo que o Miguel também nos disse, quando ele fala da importância do despojamento das imperfeições. Então ele fala, né, que assim como nós não passamos por uma fresta carregando grandes bagagens, o espírito não avança para mundos superiores carregando o peso do orgulho, do egoísmo e da vaidade. E aí eu sempre lembro de uma passagenzinha, de uma historinha que diz que muitas vezes as nossas imperfeições, as nossas mágoas, as nossas tristezas, é como se a gente estivesse carregando uma mochila e colocando dentro dela isso e representando isso como se fosse pedras, né? Então a gente pega todos os nossos equívocos e vai botando ali. Vai botando ali. Quando a gente vê, a gente já está com uma mala de 50 quilos, uma de 20, outra de 30. Como é que a gente vai passar por uma fresta estreita com tudo isso? Não vai. É o que ele diz, por isso que ele fala da importância de despojar, de tirar, de deixar, abrir mão disso tudo. Por quê? Por que a gente está sofrendo com esse peso? Aí é que é o convite. Mas por que eu estou carregando essa mágoa que está pesando, está me dando dor nas costas, da minha lombar? Por que eu estou carregando essa dor no meu peito se eu posso simplesmente tirar, né? E isso faz parte do quê? Das escolhas. Da escolha da postura com que eu vou lidar com os meus problemas. É o que ele fala aqui, né? Então ele fala aqui, a porta da perdição. Então eu faço escolhas negativas que faz com que eu perca a minha paz, a minha serenidade, o meu bom humor. Sendo que eu posso fazer uma escolha ao contrário que vai trazer plenitude, que vai trazer felicidade. Então, essa mensagem da porta estreita, ela está inteiramente ligada com o capítulo do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando. E essa mensagem importantíssima que ele nos traz aqui e nos convida para a reflexão, que me chamou muito a atenção, que é a frase que eu falei no começo, que diz: se você continuar repetindo as escolhas que você está fazendo, você vai continuar tendo a vida que você tem hoje. Então, se não está bom,
qual que é o nosso trabalho? Transformar. Então, se eu acho que eu estou estagnado, que eu estou parado, que eu estou sofrendo, qual que é o convite da doutrina? Analisar as escolhas, as ações e os sentimentos que eu estou tendo ao longo dos meus dias. Eu gosto de brincar que a gente tem que vivenciar um dia de cada vez, porque se a gente começa a ler, né, a gente começa a estudar e ver o tamanho do percurso que a gente tem a percorrer, às vezes a gente assusta, né? Fala assim, nossa, tenho que evoluir para estar lá, né, na semelhança de Deus. Não é muito difícil, porque a gente é muito imperfeito. A gente às vezes vê isso até em palestra espírita. Não, é muito difícil, é muito sofrimento. Mas se a gente traz isso para o dia a dia, se torna mais fácil. Então, o que eu posso fazer no meu dia de hoje que vai me levar para onde eu quero chegar? Ser um pouco mais simpático com os meus parentes. O Rossandro tem uma palestra que ele brinca, né? Ser agradável no grupo do WhatsApp da família, né? Que lá sempre saem coisas inadequadas, né? Ter o quê? Compreensão, compaixão, né? Com os nossos parentes, ter uma palavra amiga, não falar mal dos outros e tudo mais. E aí a gente vai construindo o nosso dia ponto a ponto. Olha que legal isso que a Carol acabou de falar, pessoal. Eu estava aqui anotando, né? E a gente sempre prepara o programa no sábado ontem, né? A gente começou a preparar isso dentro dos trabalhos que a gente está envolvido, né? E lê os textos e busca outros textos relacionados ao objeto principal de estudo, mas sempre sabendo que tanto o Reflexão Espírita, que o Zé Antônio nos apresenta, como o Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná, eles são ferramentas que ajudam no entendimento. Olha só, né? Esse momento que nós ouvimos, essa reflexão que nós ouvimos hoje, né, a Porta Estreita, ela está aí, não por acaso, né? A gente sabe disso, que os espíritos trabalham esses textos para que a nossa compreensão seja facilitada, né? E olha então, o que a Carol falou, trazer para o dia a dia, esse é o objetivo do estudo das leis de Deus, trazê-las nas nossas vidas, seja através do Espiritismo, seja através da Bíblia, qualquer livro edificante que faça com que a pessoa pense, analise, desenvolva a sua convicção e aplique na sua vida. Esse é o caminho, né? Ninguém vai fazer o trabalho pelo outro, né, Carol? Exatamente. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu faço? Eu não tenho tempo, né? Tempo é um negócio complicado mesmo, né? A gente parece que quanto mais velho a gente fica, menor o tempo a gente tem, né? Parece que não dá tempo de fazer as coisas. Há uma recomendação na doutrina espírita do Evangelho no lar. Isso é fantástico. Por quê? A gente sabe dos benefícios, não só para o nosso lar, para a nossa casa, mas também para a rua, para o prédio, enfim. Há uma dica importante, né? Hoje nós tivemos uma mensagem aqui do Reflexão de 10 minutos, né? Olha que interessante, imagina começar o dia com uma reflexão dessa por uma pessoa que estudou, que preparou, né? Que viveu, né? Aí faz ali 10 minutinhos, bota uma jarra de água ou um copo, né? Faz uma prece, né? 10, 15 minutinhos e fechou. Começou o dia fantasticamente, né, Carol? Vai trabalhar, vai viver e fica com aquela mensagem na cabeça. Aí à noite houve um momento espírita, que é um texto menor, né? Geralmente em torno de 5 minutos. Muito bom para a hora que a gente está se preparando para deitar, para regressar à pátria espiritual, porque vocês sabem, né? A gente tem comentado muito aqui que o corpo precisa descansar, ele precisa repor energias, né? Relaxar um pouco da tensão da matéria, tudo. Mas o espírito não. Ele permanece ligado ao corpo físico, enquanto o corpo está ali dormindo, descansando, ele vaza, ele viaja, ele vai trabalhar, né? Ele não precisa dormir, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Então fica a dica aqui para um evangelho diário, que eu sei que várias pessoas, a Silene e o Cláudio, ela comenta isso no programa, né? Eles fazem o evangelho toda manhã. Olha que beleza, olha que coisa boa para você começar o dia, chamando para junto de si, né, Carol, os bons espíritos, se ligando mais no anjo guardião, e olha, com essa galera aí você vai enfrentar a vida aqui na matéria. E a chance de cometer um equívoco, né, de uma má escolha, é menor. Né? Olha que coisa boa que a gente poderia, né, implementar nos nossos lares ou implementar na nossa vida pessoal, né? Se a esposa, se o marido, né? Os filhos geralmente têm aula cedo, né? Mas adaptar essa condição de começo de dia, começo de caminhada aqui na matéria, né, Carol? Seria uma dica interessante, né? É importante.
Na verdade, todas as vezes que a gente for buscar, né? Até se a gente for jogar na internet, pedir ali como edificar a nossa vida, independente da religião, a gente vai ver que até as IAs hoje recomendam o quê? Iniciar o dia com uma leitura salutar, com uma oração, porque até a inteligência artificial já entendeu que essa conexão é importante. E muitas vezes nós ainda não compreendemos a necessidade disso, mas isso nos traz uma paz. Quando a gente começa o nosso dia com uma prece, com uma leitura edificante, isso traz uma paz para o nosso coração, e aí isso melhora o quê? A nossa base de escolhas diárias. Então, se eu orei ali, tô sereno, vou sair de casa, me deparei com uma situação difícil. Como eu já tô sereno, eu vou fazer a melhor escolha. Agora pensa comigo, eu acordei atrasado, correndo, tropeçando. A hora que eu botar o pé para fora, que eu me deparar com uma situação difícil, o que eu vou fazer? Explodir. Então, isso é normal do nosso cotidiano. Então, o convite de Jesus é essa lição maravilhosa para o nosso dia a dia. Então, muitas vezes a gente ouve a mensagem do Cristo e acha que isso é uma coisa distante. Fazer o milagre que não, Jesus não espera que a gente, apesar dele dizer que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais, e nós podemos, mas ele não espera que a gente acorde fazendo milagres. Ele só espera que a gente acorde fazendo melhores escolhas. Então, de vez da gente acordar e optar em brigar porque as coisas não estão da forma com que a gente quer, para que a gente agradeça o que a gente já tem e se coloque à disposição de fazer o melhor para amanhã a gente acordar e ter o melhor ali, né? Então, esse é o convite do Cristo. Então, quando ele vem trazer as opções da porta estreita, da porta larga, do deixar para trás a mágoa, rancor, o orgulho, para que a gente vá procurando essa paz interior, permitindo a nossa plenitude, buscando a nossa felicidade, é o convite para essa transformação, para que a gente faça melhores escolhas para o dia de amanhã a gente obter os melhores resultados, sem passar por dificuldades muitas vezes voluntárias, né? Que é o que a gente brinca. Até tem uma historinha que diz, né? A gente tá lá, às vezes a gente brinca e vê até as crianças, né? Tipo, uma criança pequenininha ali, uns 2 aninhos, tá lá brincando, tá lá no cimentado e logo na frente dela tem umas pedrinhas ali. Aí ele arranca o sapato. Aí você fala, não pisa, não pisa. Mas ele tira o sapatinho e resolve pisar onde? Na pedra. Aí vai doer o pé. Mas quem que escolheu? Né? Isso é um exemplozinho bobinho, mas somos nós na nossa vida, né? Muitas vezes a gente está diante de uma situação, aí nós mesmos escolhemos deixar de lado aquilo que nós aprendemos que nos faz bem para pisar descalço no chão quente, né? Na pedra. Aí a gente começa a sentir dor e aí começa a reclamar das oportunidades. Mas quem foi que largou o chinelo do lado de fora, né? Um exemplo bom é a gente na praia, né? Tava aquele sol lá pegando fogo, aí a gente deixa o chinelo embaixo do guarda-sol e vai andar descalço. Na areia quente. Mas quem é que deixou o chinelo ali, né? Então, muitas vezes, é isso que as mensagens e o Cristo nos convida. Olhar para todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição e não deixar elas guardadas. Porque a gente sabe que a lei de Deus está dentro de nós. Nós temos em nós a centelha divina. Então, isso significa o quê? Nós temos as ferramentas para passar pela dor de uma forma mais suave. E por que a gente não usa? Pela nossa escolha. Sim, pela nossa cegueira espiritual, muitas Exatamente. vezes. Né? Pessoal, para a gente fechar esse tema da reflexão, o Zé cita um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado por Kardec em 1864, é uma das 5 obras fundamentais da doutrina, né? E lá no capítulo 18,
intitulado Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. Tem vários subtítulos ali, entre eles A Porta Estreita. Então fica muito legal, depois de ouvir essa mensagem, ou ouvindo ela novamente através do site do Meimei, né? Ou do próprio programa, né, que vai estar no YouTube essa semana, dá uma lida em todo esse capítulo, não só no subitem que fala da porta estreita, né, que é uma passagem que está em Mateus, mas lê todos eles, porque Kardec ele é muito amplo e muito simples, e aí fixa melhor a mensagem para todos nós, tá ok? Bom, claro, esse tema está relacionado com o estudo principal, que a gente vem fazendo todos os segundos domingos do mês aqui no programa, é estudar as leis morais, né, que está lá no Livro dos Espíritos, que é a obra básica, né? Então, do Livro dos Espíritos, que foi a primeira, que Kardec apresenta em 1857 em Paris, ali está toda a doutrina condensada, e os outros 22 livros são os desdobramentos que o próprio Kardec dá, né, aos pensamentos ali colocado no livro básico, né, que é o Livro dos Espíritos, que completa 23 obras. Então ali no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, que vai dar origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, nós estamos no capítulo 9, perdão, estudando a lei de liberdade. Olha, uma das principais, junto com outras 9 leis, né, que Kardec apresenta, e nós já começamos a estudar essa parte do livre-arbítrio, né, Carol, no mês passado. São 8 questões que ele coloca nesse capítulo, falando especificamente de livre-arbítrio, e hoje nós vamos estudar mais 2. Nós vimos 2 no mês passado, e hoje nós vamos estudar mais 2, que é a questão 845 e, se der tempo, a 846, né, Carol? O importante é que a gente vá comentando, discutindo, refletindo, porque apesar de Kardec escrever de modo simples, as frases têm muita profundidade, né? Então, à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento, nós passamos a enxergar nas entrelinhas, né, Carol, o sentido, o significado. Então, a questão 845, ela diz assim, é uma questão que Kardec faz, né, a respeito do livre-arbítrio. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? E aí os espíritos vão responder. As predisposições instintivas são as do espírito antes de sua encarnação, conforme for ele mais ou menos avançado. Elas podem solicitá-lo para atos repreensivos, e ele será secundado nisso pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. E é muito interessante quando eles trazem essa informação, e muito mais essa do lembrai-vos de que querer é poder. Então eles vão falar aqui a questão das predisposições instintivas, né? Se elas não seriam uma barreira para o nosso livre-arbítrio. Então a gente já tem isso enraizado em nós, então isso vai atrapalhar as nossas escolhas, porque a gente já tem uma predisposição para isso. E eles querem dizer que não, porque essas predisposições que nós temos, elas não são irresistíveis e elas fazem parte da nossa evolução no momento em que a gente vai fazer as nossas escolhas. Elas não são imposições. Então, os instintos, né, as predisposições instintivas, elas não são imposições na nossa vida. Elas estão ali para nos guiar em determinadas situações de riscos e tudo mais, mas elas nos convidam para refletir ao longo das nossas evoluções, igual eles falam aqui, né? Então, muitas vezes a gente vai estar nessa situação que as predisposições instintivas vão estar ali mais presentes, mas teremos sempre ao nosso lado os bons espíritos, né? Os espíritos simpatizantes, né? A nos orientar também, né? A nos ajudar a fazer as boas escolhas. E aí vai caber a cada um de nós optar
por aquilo que ele entende como melhor. Então, se nós fizermos as boas escolhas. Se nós fizermos as boas escolhas. Olha a condicionante, claro. Pessoal, né? Então, perdão, é muito interessante o que Kardec coloca aqui nessa resposta dos espíritos superiores, né? Porque a gente já vem com uma bagagem, isso é importante a gente saber. Essa bagagem nossa foi construída, né, com coisas boas e com coisas não muito boas em outras existências, né, cara? Exatamente. Sem problema. E a gente vem para cá para trabalhar o que precisa trabalhar. Então, a hora que a gente está lá, vamos supor, sentadinho lá no céu, né, lá no plano espiritual, junto com o nosso anjo da guarda, os nossos amigos espirituais mais evoluídos, escuta, Miguel, você vai chamar Miguel na encarnação, né? O que vamos fazer para você melhorar, para você dar um salto de qualidade, né? E é isso. Então a gente vem para trabalhar essas nossas imperfeições, esses nossos vícios, né? E isso não é de uma encarnação para outra, isso às vezes leva tempo, né? Mas a gente não vem sozinho, vem com o nosso anjo guardião, que sabe de toda essa programação, sabe que a gente tem que trabalhar, e vem com espíritos amigos, na nossa família, na sociedade, no trabalho, enfim. Agora, uma palavra-chave aqui dessa resposta é a vontade, né, pessoal? Então, a gente já trabalhou aqui a diferença entre desejo e vontade. Desejo fica na teoria, né, cara? Vontade é quando você põe em prática aquilo que você está querendo mexer, mudar, melhorar. Então, é a nossa escolha, é o nosso livre-arbítrio, é a nossa vontade. Então, quando Deus nos dá essa capacidade, e Ele respeita isso, olha só, gente, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a gente já viu no mês passado, né? Ele não interfere. Ele, como Pai bondoso, amoroso, justo, Ele quer que nós aprendamos até com os nossos erros. Então, mesmo nas situações que nós provocamos, que está fora da nossa programação reencarnatória, mas a gente pisou na bola, né? Fazer o quê? A gente se afastou do caminho que estava conduzindo à melhoria, né? Mas a gente vai ter que voltar para esse caminho, vai ter que retrabalhar, vai ter que andar o que foi andado, né? Uhum. E para isso ele destaca aqui, ó, o querer é poder. Então nós temos esse poder. Muitas vezes a gente pensa, eu não consigo, não dá certo, é muita coisa para mim, né? E tem pessoas ainda que é pior, fala assim, pau que nasce torto, morre torto. Não, gente, não, nós não somos matéria, nós não somos pau. Nós somos espíritos imortais, criados por um Deus perfeito, sabe? E nós estamos nesse caminho da perfeição, de chegar à perfeição relativa, né? E para isso nós temos como modelo o Cristo, Jesus, né? Jesus é o nosso modelo e guia, isso está claro na doutrina, ele coordena todo esse processo, mas ele apresenta para a gente o caminho, ele não vai andar o caminho pela gente, o caminho é esse, a escolha é sua, você quer ir pelo caminho que eu tracei, que eu indico, que eu oriento, ou você quer ir por atalho? Eu vou pelo atalho. Atalho eu corto o caminho. Pera lá, mas você tem que passar pelo caminho. Tem coisas aqui que vão ser escola para você. Você tem que vivenciar, não adianta fugir, né? Então, muitas vezes, nós preferimos o atalho, né? E esse atalho é a porta larga, não é a porta estreita. E nós temos que enfrentar a porta estreita, porque é ela que vai nos ensinar, é com ela que nós vamos crescer. Nós estamos aqui para ser felizes. Até a Carol comentou, né? Como é que a gente vai ser feliz num planeta de provas e expiação? Expiação ligado ao nosso passado e provas, aquilo que a gente está sendo provado se realmente a gente aprendeu a lição. Momentos felizes a gente vai ter de satisfação pessoal, né? De conseguir dominar até certo ponto um vício, uma paixão, né? Que era descontrolada, hoje a gente já controla, mas sabe que a tem, né? Então, nós vamos nos conhecendo, nós vamos identificando em nós essas imperfeições que a gente ainda carrega por más escolhas do passado, e é nelas que nós temos que trabalhar, né, Carol? Exatamente. Assim como o Miguel nos diz, buscando, né, entender e compreender, né, onde que tá os pontos que a gente necessita trabalhar. Esse é o convite da doutrina espírita, por isso da fé raciocinada, por isso que Kardec e a espiritualidade nos convidam sempre à reflexão, né? A reflexão daquilo do Evangelho do Cristo, interpretando, trazendo para a nossa vida, né? Santo Agostinho que dizia, todos os dias ao me deitar eu passo em revista as minhas atitudes, se eu fiz o melhor que eu pude, e é assim que a gente vai conseguir a nossa evolução.
É verdade, Caio. E é isso, a gente sempre volta para as falas do Cristo, né? Que às vezes muitas falas relacionadas, uma fala só se relacionada a muitas coisas, né? Quando ele diz assim, tomai de mim, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, né? Ele está falando tanto do lado espiritual quanto do lado material. Quem que quer carregar uma mochila cheia de pedra, como a Carol colocou aqui, ó, né? Não dá. Essas pedras não servem para nada para nós, né? De forma alguma. Então, quando a gente busca a luz, a parte espiritual, né? Tá aí, ó, o nosso jugo vai ser leve. Exato. Agora, o fardo, a matéria, ela vai sempre nos auxiliar ou nos incomodar. Nós é que vamos ter que dosar isso aí, né? Se eu posso levar pouca coisa, por que eu vou levar muita? Né? Então, dosar isso, saber o que nos convém, o que nos é útil, como diz Paulo, né? Exatamente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. Então, se não serve para minha vida, para que eu vou carregar esse fardo, né, Cá? Exatamente. Senão seremos igual os acumuladores aqui da vida material, né? Você entra na casa, você não consegue nem entrar, você não consegue usufruir daquilo. Por quê? Porque a gente entulhou tanta coisa, que no fundo a gente não usa nada, né? Então, esse é o convite de Jesus, né? Para que a gente vá sempre reciclando, melhorando e colocando à nossa mão aquilo que verdadeiramente importa, que é o quê? Que é o amor, que é o respeito, né? Que é o entendimento, para que a gente tenha paz, serenidade, para ir seguindo o caminho passo a passo. Verdade. Carol, na 846, Kardec vai fazer duas perguntas, pensando sempre, pessoal, que essa maneira de perguntas e respostas foi o modo que Kardec entendeu ser o mais didático, né? Porque quando ele lança a primeira versão do Livro dos Espíritos, em 1857, ele lança com 501 perguntas, olha só, né? E era em forma de texto, né? E depois a edição definitiva, que é a terceira edição, em 1860, ele sim adota esse estilo de perguntas e respostas, né? São 1018 ou 1019, a gente sempre fala isso, aí a pessoa pergunta, mas são 1018 ou 1019? É que falta um número. Se vocês olharem lá na sequência, no final, né, não sei se é 1010 ou 1011, que Kardec corrigiu isso várias vezes, a gente vê os relatos na Revista Espírita, mas por algum motivo faltou uma questão, uma numeração. Então, na verdade, são 1018, mas tem até o número 1019, mas falta uma questão. Você vê que a obra não é assim perfeita. Então, na questão 846, são duas questões que Kardec coloca. Ele começa assim: sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E ele segue: e se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Vamos ver o que os espíritos respondem. Então vamos lá. O espírito certamente é influenciado pela matéria, que o pode entravar em suas manifestações. Eis porque, no mundo onde os corpos são menos materiais que sobre a terra, as faculdades se desdobram com mais liberdade. Mas o instrumento não dá a faculdade. De resto, é preciso distinguir aqui as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto de homicida, é seguramente seu próprio espírito que o possui e que lhe dá, mas não seus órgãos. Aquele que anula seu pensamento para não se ocupar senão com a matéria, torna-se semelhante ao bruto, e pior ainda, porque ele nem sonha mais em se precaver contra o mal, e é nisto que é culpado, uma vez que age assim por sua vontade. Tá aí, pessoal, a gente está vendo pelo texto que o espírito é senhor da matéria, né? É claro que sim, a matéria vai exercer influência sobre o espírito, mas quem manda é o espírito, ou quem deveria mandar é o espírito, né? E ele coloca aqui, ó,
que as faculdades, elas se desdobram, mas não é o corpo que vai nos dar essas faculdades. Olha só, as faculdades vão ser desenvolvidas à medida que a gente desenvolve o nosso conhecimento, né? E a gente aplica nesse conhecimento a nossa vontade de mudar, independente do corpo que a gente tem. Quando a gente está falando de faculdade, faculdades ligadas na parte moral. Parte moral, a gente quer destacar bem isso, que é diferente das faculdades intelectuais. Exato. O conhecimento é importante, claro que é. E hoje, pela internet, né, cara, tá muito fácil você acesso, buscar conhecimento. Mas, pessoal, cuidado com esse conhecimento, que muitas vezes não é um conhecimento verdadeiro. Ele pode ser falso. Então, não vai deixar de ter esse crivo da razão. Sim. O Kardec empregou muito isso desde o momento que ele conhece os fenômenos das mesas girantes, né? Ele que era magnetizador lá em Paris, tinha um grupo de estudiosos e tal, mas foi a forma que a espiritualidade encontrou de chamar a atenção, não só dos simples, mas principalmente dos doutos, dos intelectuais, a respeito das manifestações dos espíritos. Então, foi através da matéria que impressionou os sentidos de muita gente, né? Através dos salões, mas isso tudo começou na América, depois migrou para a Europa. Kardec, como sempre foi uma pessoa muito centrada, ele viu atrás desses fenômenos alguma coisa a mais, que muitas pessoas não viram, que ficaram só nos fenômenos, né? De diversão, de adivinhação. E Kardec não, Kardec passou a estudar esses fenômenos e chegou a inteligências espirituais que estavam por trás desses fenômenos materiais, e foi com eles que ele desenvolveu toda a doutrina espírita, né, Carol? Exatamente. E é esse ponto que ele nos traz aqui, né? Quando ele vem fazer essa comparação, né, das faculdades morais, das faculdades intelectuais. Então, se o homem tem já aquele instinto, igual ele coloca aqui, aquele instinto homicida, da onde que vem este instinto? Do nosso próprio espírito, né? Porque o corpo, a matéria, os nossos órgãos internos não vai nos trazer o instinto de matar outra pessoa, né? Então isso já vem do nosso espírito. E aí ele fala, e aqueles que acabam se anulando e cuidando só das questões da matéria, né? Não seria também essa questão de anular o nosso livre-arbítrio? E aí ele vai falar que não, porque o fato da gente se colocar nessa posição de só olhar para o material é uma escolha nossa, está no nosso livre-arbítrio, não é uma influência do nosso corpo, mas é uma escolha nossa, né? Porque a gente sabe que desde os primórdios a gente já traz intuitivamente essa necessidade de entender que existe algo maior sobre nós, né? Do Deus. Antigamente eles tinham vários deuses, então eles já atuavam e já tinham dentro de si a existência de algo maior, né? Que seria dessa parte espiritual. Então, a matéria em si, ela não tem esse peso sobre as nossas escolhas, né? Então, muitas vezes, muitas coisas que a gente traz está dentro do nosso espírito, é do nosso espírito, não é do corpo físico. Verdade, Carol. Do mesmo modo que nós temos que cuidar do instrumento, né, Carol? Sim. Para que a gente não volte antes para casa, né? Exatamente. Então, temos que cuidar desse corpo, porque ele é o veículo de manifestação do espírito imortal, né, aqui na Terra. Né? Se a gente for querer mergulhar no oceano, nós vamos ter que usar uma roupa especial. Então, a gente tem essa roupa especial para o espírito poder se manifestar aqui. Agora, temos que tomar cuidado de não ter esse cuidado extremo, né? Cuidar Exato. Mais do corpo do que do espírito, né? Então, é aí que ele destaca. E uma coisa importante, pessoal, que a gente tem que entender, com todo respeito ao corpo, né? A gratidão que nós temos a ele, mas, na verdade, o corpo é roupa, né? Então, a gente às vezes costuma dizer isso e as pessoas ficam até um pouco impressionadas, né? Uhum. O que você faz com a roupa no final do dia? Você põe para lavar e pega outra roupa, né? Então, esse corpo físico nosso, assim, dessa encarnação, ele vai se destruindo, ele vai se desgastando. E a gente tem que entender isso, ele vai se limitando, porque também começa a haver aquele processo nosso de regresso à verdadeira vida, né? Então, entender que o corpo é só um instrumento, né? Demos a ele o valor, assim, necessário, suficiente, sem idolatria, sem maiores impressionismos, né? Porque senão a gente vai ficar preso a esse corpo, né? Exatamente. Pessoal, a gente vai agora ouvir o Momento Espírita, porque
Aí a gente retorna para despedir, lembrando sempre, né, da recomendação de quem puder baixar o aplicativo Kardecpedia gratuito. Ele vai ter essas questões e o que é bastante importante, ele vai ter as ligações que essas questões que nós observamos hoje, a 845 e a 846, com outros textos de Kardec em outras publicações do próprio Kardec, o que faz com que a gente amplie o nosso conhecimento e fixe melhor a mensagem. Vamos ouvir então o Momento Espírita, que hoje tem como título Só o Bem Prevalece. Você sabe quem foi John Wilkes Booth? Já ouviu falar desse homem? Certamente. Mas se perguntarmos se sabe quem foi Abraham Lincoln, a grande maioria das pessoas dirá que se trata de um dos presidentes dos Estados Unidos mais conhecidos e que contribuiu grandemente com a humanidade, abolindo o horror da escravidão em seu país. Pois bem, o primeiro nome que declinamos é do ator norte-americano que, de forma covarde e traiçoeira, desferiu um tiro certeiro na cabeça de Lincoln, enquanto este assistia a uma peça teatral. O mesmo aconteceu com tantos outros covardes da nossa história. A morte moral dessas criaturas é decretada por seus próprios atos de covardia e traição. Recebem da humanidade o esquecimento e desprezo. Quem não ouviu falar de Gandhi, o homem que, em nome da não-violência, libertou seu povo do jugo da Inglaterra? Ele também foi covardemente assassinado. Mas quem lembra o nome do seu algoz? Martin Luther King dizia: eu tenho um sonho. E seu sonho era que brancos e negros pudessem se sentar juntos à mesa da fraternidade. A bala assassina disparada por um covarde que se escondia entre a multidão na tentativa de matar seu sonho conseguiu esfacelar o cérebro daquele homem, mas suas ideias continuaram e continuam vivas. Seu sonho se realizou, se não completamente, pelo menos em parte. Quem sabe o nome do assassino? A humanidade sequer o registrou na história. Quem não ouviu falar de Sócrates, um dos pais da filosofia? Mas seus algozes foram esquecidos pela humanidade. Vários outros personagens que lutaram pelo bem estão nos registros da história da humanidade. Muitos foram assassinados, mas de seus assassinos ninguém ouve falar. Queremos lembrar dessa forma que só o bem prevalece, que aqueles que foram algozes certamente já voltaram ou voltarão em novas existências. Terão a chance de reparar os equívocos cometidos. Mas o bem realizado por quem quer que seja, esse está registrado. Esse valeu a pena. O mal terá que ser refeito, terá que ser reparado de uma forma ou de outra. Jesus Cristo é o maior exemplo de que se tem notícia. Viveu o bem, exemplificou-o, e seus ensinos são lembrados pela humanidade. Seu cérebro físico foi apagado, mas ninguém jamais logrou erradicar da face da terra suas ideias, embora muito se tenha tentado. Elas vivem e viverão para sempre, porque vindas de Deus. Você sabia que Jesus afirmou que é mais fácil passar o céu e a terra do que perder-se um tio da lei? E que essa assertiva nos dá a exata noção da lei de causa e efeito? Assim, aqueles que agem de forma equivocada terão que reparar seus atos até que se cumpra o último item da lei, até que seus atos fiquem de conformidade com as leis divinas, porque essas não serão burladas jamais. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná.
Tá aí, pessoal, a nossa mensagem do Momento Espírita também. Excelente como sempre, né, Cá? Sim. Só o bem prevalece, né? Exato. Além dele frisar bem essa questão de só o bem prevalece, é interessante que ele vai nos trazendo, né, os exemplos das grandes, dessas grandes pessoas, desses grandes espíritos que vieram com as suas ideias revolucionárias acerca do amor, do respeito, e foram brutalmente assassinados. E ele vem nos trazer essa questão, né? Só o bem prevalece, porque muitas vezes a parte do mal, né, a parte dos algozes, a gente acaba esquecendo, mas o bom exemplo, ele vai se perpetuar, e assim também foi com Jesus, né? Então, a verdadeira mensagem, ela sempre vai prevalecer. E outra coisa que ele coloca que é muito interessante a gente recordar aqui quando ele diz: todo mal terá que ser reparado. Então, muitas vezes, hoje a gente vê as pessoas fazendo escolhas equivocadas, né? Causando tristeza e sofrimento para os demais, né? Só que a gente tenhamos certeza de que todo aquele que hoje está praticando mal, que está causando a dor ao seu semelhante, ele vai responder por esses seus atos. Pode não ser aqui, não pode não ser agora, né? Que muitas vezes é o que a gente fala, né? E a gente ouve muito nas conversas. Poxa, o fulano faz isso e nada acontece, né? Não é verdade? A gente pensa isso às vezes e a gente vê as pessoas comentando isso. Mas tudo a seu tempo. E não existe um ato nosso que vai passar pelo crivo da lei sem ser reconhecido, né? Tanto no bem quanto no mal. Então, as nossas boas ações, como já dizia o Chico, né, nas mensagens do Emmanuel, vai nos dizer que o bem é nosso advogado em qualquer circunstância da vida. Mas os nossos atos equivocados, o mal, ele vai ter que ser reparado um dia. Ou agora, ou amanhã, ou depois, mas nós responderemos por ele. Sim, é a justiça de Deus, mas junto com ela vem a misericórdia, né? Exatamente. Então, como nós ainda fazemos as escolhas equivocadas, né? Olha só, os assassinos desses mártires, né? Desses missionários, né? Então, eu lembro de uma vez estar estudando lá no Meimei com o Gilson, o pessoal lá, de Sócrates, né, e um dos seus seguidores, né, isso está registrado por Platão, que foi seguidor de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada, né? Platão sim registrou todos esses diálogos e essa experiência do Sócrates, e eu lembro um dos seus seguidores perguntando, né, sabia que ele ia morrer, que ia beber a cicuta e tal, né, e ele perguntando para Sócrates o que faria com o corpo, né? E Sócrates dá uma resposta assim bem, o corpo joga em qualquer lugar. Sócrates não está aí. Né? Olha a preocupação dele, né? Então, é bem isso, né? Às vezes a gente tem que dar para a matéria o valor dela, mas a essência não estaria ali, né? E tá aí, com essa mensagem a gente fecha, né, hoje, todo esse momento de reflexão que a gente apresenta aqui no programa Além da Vida, lembrando, pessoal, que é um programa coordenado pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé, né, já há muitos anos aqui na Rádio Londrina, já teve em outras emissoras também, mas o maior tempo está aqui na Rádio Londrina, todos os domingos a partir das 8h30, vários grupos se revezando, para trazer para todos nós, né? Aqui não há professores nem alunos, né, cara? Exatamente. Só aprendizes. Exatamente. Todo dia aprendendo um pouquinho, né? Então tá. Nós aqui vamos nos despedindo de vocês, começando pela Cá, né? Então eu deixo um abraço fraterno a todos os nossos ouvintes, desejando que essa semana seja uma semana abençoada a todos nós, que possamos tentar fazer o nosso melhor, assim como as mensagens que nós trabalhamos hoje, né, faça com que todos os dias ao acordar façamos a melhor escolha, possamos escolher o bem. Então é o que eu desejo a todos nós, que Jesus nos ampare sempre. Verdade. E não esqueçamos que o primeiro trabalho é com cada um, né, cada um com si mesmo, mas não esquecer dos jovens, das crianças que estão conosco, que estão nos acompanhando, que a gente possa servir de orientadores para eles nessa fase da infância, né, cara? Tão importante para o espírito receber informações boas, positivas, porque né? Depois ele vai se manifestar e aí vai
vai ser ele mesmo, né? Então a educação sempre importante. Não esquecer que somos sempre influenciadores, né? Exatamente. Os nossos tá bem atos... na moda hoje, né? Exatamente. Influência. Né? Então, a gente tem que sempre recordar disso. Os nossos atos influenciam, as nossas palavras influenciam. E assim como nós estudamos hoje, né, que possamos ser os bons influenciadores, né, aqueles que serão lembrados pela sua boa postura, pela sua escolha serena, né? Isso mesmo. Valeu, gente, um bom domingo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.